Luísa, em meio à nova tensão entre o Legislativo e o Judiciário, a essa PEC da blindagem, né, que o Supremo até aqui está buscando um distanciamento, um silenciamento até dos ministros, a gente tem visto diante dessa proposta, afinal de contas, conta ali com o Senado Federal para barrá-la. O Davi Alcolumbre já falou que vai seguir o rito normal, que é visto como uma forma de enterrar essa proposta no Senado. O Supremo põe em xeque as emendas impositivas, voltando àquela questão, né? Sempre o Supremo está às voltas com o Congresso por conta dessas emendas, que são de pagamento obrigatório no Congresso Nacional. Tainá, não foi à toa, né, na minha avaliação, que o ministro Flávio Dino, ontem, já em meio a enfim, as repercussões da aprovação da PEC da blindagem, pediu manifestações tanto para a Advocacia Geral da União quanto para a PGR, Procuradoria-Geral da República, sobre algumas das ações que discutem regras para a execução das emendas parlamentares. E uma dessas ações, justamente, é a que questiona a constitucionalidade das emendas impositivas, ou seja, as emendas que o governo federal é obrigado a pagar depois da indicação do Congresso Nacional. Essa é uma das ações mais importantes para essa correlação de forças, né, entre os dois poderes, entre o legislativo, entre os três poderes, na verdade, né, entre o judiciário, o executivo e o legislativo. E pode parecer um procedimento formal, que de fato é pedir manifestação para a AGU e para a PGR, mas o fato é que com essas manifestações a ação fica liberada para ir a julgamento em plenário. E aí as emendas impositivas podem estar em xeque, Tainá, porque muitos ministros já deram indicativos de que a obrigatoriedade do pagamento dessas emendas pode violar o princípio da separação dos poderes e acaba fazendo com que parte do orçamento da União seja cooptado, digamos assim, pelo Poder Legislativo. O STF já fez audiências públicas a esse respeito, tem discutido o tema ainda fora da seara do julgamento, né, dos argumentos jurídicos em si, mas tem se colocado para esse debate. O ministro Dino chamou essas audiências públicas que aconteceram, salvo engano, no início do ano, ou no fim do ano passado, e tem uma série de indicativos de que o Supremo poderia declarar essas emendas impositivas inconstitucionais. E esse é um medo, né, eu diria, dos parlamentares, que têm nas emendas parlamentares o seu maior instrumento de barganha, digamos assim, em relação ao Executivo. Então, com essa decisão do ministro Flávio Dino, essa decisão não, né? Esse pedido de manifestações para a AGU e para a PGR, Dino busca dar celeridade também a essa ação e deixá-la, essa ação pronta para ser levada ao plenário para julgamento, com um cenário que, a depender, né, do voto dos ministros, obviamente, pode acabar resultando na derrubada da impositividade dessas emendas, que não se restringem apenas ao governo federal. Há muitos registros que também chegaram ao gabinete do ministro Flávio Dino e que têm levantado preocupação até em relação à impositividade das emendas nos estados, né, das assembleias em relação aos governos estaduais, e isso, da mesma forma que seria interpretado na esfera federal, também seria interpretado na esfera estadual, essa inconstitucionalidade, né, essa violação ao princípio da separação dos poderes. Então, claro que isso foi interpretado no Congresso e também por interlocutores da Corte, né, Tainá, como uma reação, uma resposta do STF, do ministro Flávio Dino especificamente, que tem sido um rigoroso condutor, digamos assim, das ações que tratam sobre as emendas parlamentares. A gente viu ele pedindo essa semana investigações a respeito de emendas PIX. Ele tem fechado o cerco em relação, por exemplo, a emendas que ainda não tiveram seus planos de trabalho apresentados, tem se colocado ali como um rigoroso fiscalizador da necessária transparência e rastreabilidade desses recursos, e uma discussão que vem lá desde 2020 com o questionamento sobre o chamado orçamento secreto e que se desdobrou, né, em várias outras investigações, inclusive apontando aí para manipulações de orçamento
dentro da própria Câmara em relação, por exemplo, às emendas de comissão, às emendas de bancada. Enfim, tudo isso está sob constante escrutínio do ministro Flávio Dino. E aí agora, com o avanço dessa ação sobre as emendas impositivas, esse é mais um ponto de preocupação por parte do Congresso Nacional.